porque o tango se transformou em patrimônio da Unesco, patrimônio do universo. Agora, um brasileiro, até no nosso grupo apareceu, eu sabia por causa do show, um brasileiro, 2 brasileiros, um porto-alegrense e uma baiana, ganharam o Festival Internacional de Tango em Buenos Aires. E eu sempre gosto de dizer que o argentino tem um problema de identidade, porque o tango ele é jamaicano, ele é tangô, ele é africano. O maior cantor é francês, o maior compositor, Alfredo Lepera, é brasileiro de Santos, né? E o hino do tango é La Comparsita, que é uruguai, ou seja, eles não conseguem nada, absolutamente nada, os argentinos não conseguem nada, mas eu mesmo assim tenho esse estilo tangueiro, e gosto. Todos nós podemos estar investigados. E o que é mais clamoroso? O que é mais clamoroso é que a comunidade criminalista nacional, no seu todo, não fala nada. Nós tivemos agora, e aqui vai todo o meu respeito às famílias de todas as vítimas da Boate Kiss, mas como um cidadão que trabalho com direito criminal, eu tenho que ter uma eu tenho que ser honesto. A decisão do Dias Toffoli, ontem publicada, totalmente de surpresa. Renunciam ao cargo, que não pedem licença, que recebem um salário integral, né? E demonstrando efetivamente que não tem espaço na política. Não existe espaço de entrada na política. Há um jogo de cadeiras bárbaro, em que esses que vão se sagrar escolhidos, vai vir um sucessor como suplente, né? Mas esse suplente deveria assumir antes da candidatura, porque me parece uma candidatura meio fake. Ah, não, vamos botar alguém que já tem cargo, para nós não perdermos a representatividade partidária, nós vamos botar um candidato que pode ter viabilidade política de se eleger à Câmara Municipal como candidato a prefeito, porque ele não vai ganhar. Isso é um absurdo, tem que ser alterada a lei eleitoral para que haja a desincompatibilização de todos. Tem o programa Roda Viva, em que eu acompanhei. Eu estou acompanhando a campanha São Paulo. E eu devo dizer o seguinte, ele é um grande personagem. Ele é um grande comunicador, um grande discurso articulado. Ele botou no bolso todos os entrevistadores, não? Sem perder a linha, sem ofender ninguém. Ele é macio, né? Eles estavam tentando desestabilizar, ele não se desestabilizou. Ele é um sujeito com 36 anos de idade. Evidentemente que é surpreendente a questão da quantidade de dinheiro que ele tem. Só que assim, concordo com o Jurandir sobre a história desse candidato messiânico. Jânio, Collor, o próprio Bolsonaro. A questão é que as pessoas, e eu converso com muitas pessoas de esquerda, porque eu não acredito em direita no Brasil. Essa história de direita é uma coisa saída do forno agora. Sou conservador nos costumes e liberal na economia. Isso aí é o discurso do Bolsonaro que as pessoas replicam sem pensar. Existe o petismo e o antipetismo. Isso existe há muito tempo. Porque o mesmo eleitor que votou no Fernando Henrique não pode aceitar o Bolsonaro e vice-versa. E votar. Ele não é uma indicação. Ele tem uma bela biografia. É preferível ele do que botar alguém do PT, né? Assim, vamos dizer assim, o Aloysio Mercadante, por exemplo. Não, exatamente, mas Programa Atividade Estamos aqui com o Paulo Olímpio Gomes de Souza, dispensando comentários, grande criminalista, grande advogado, homem que sabe tudo do segmento jurídico, aliás, das barbáries que acontecem no Brasil, certamente, mas muito ético, não comenta certas situações. Jurandir Soares, dispensa comentários, um jornalista internacional, apesar de ser gremista, mas sabe demais. Um escritor, um comentarista, tudo de bom. E tira férias, muitas vezes, fora de estação também. Agora talvez se atrasou porque estava tomando uma ducha, alguma coisa? Não, ducha eu tinha tomado mais cedo. Vinha com toda a calma para cá, como eu venho todas as ocasiões, só que aí deu problema do trânsito, que simplesmente na Piero Machado ali estava bloqueado o acesso para cá para o shopping.
Aí tinha que voltar lá para cima, na Ramiro, descer de novo. Uma volta danada aí. Mas, enfim, chegou a tempo. Chegamos a tempo. Praça Batista. Qual Praça Batista? Mas onde é que pegasse essa corte? Corte? No teto aí? Aqui? Sim, não, na Juba. Ah, mas tá bonito isso aí. Mas Santa Juba Cor, ali, como né? assim cor? Não, Você acho que chegou tomou Não, um shampoo de não, primeira não, grandeza. não, Isso é um shampoo francês. Não, seria um Nada. gel. Isso é gel. Gel. Barbaridade. É o gel que tá dando aquela luminosidade ali. Estão jogando Mas isso é pro pra quem ar. tem cabelo, né? Mas o Afonso sempre Tem que teve dizer para o Silva. esse cabelo O muito Silvas- bem cuidado. Esse O cabelo Silvas, muito bem o Silvas cuidado. tenta sempre me constranger, mas não consegue. Na verdade, deve ter um sujeito de personalidade. E eu tenho esse estilo gardelão mesmo. Eu fui, inclusive, num belíssimo. Eu ia dizer. Eu fui num belíssimo show de tango na Fundação Schaeffer, em Novo Hamburgo, agora no sábado, pela comemoração dos 200 anos da imigração alemã e 150 anos da italiana, com Carlito Magalhães. Fosse pra pista. Não, era um show, na verdade, é um show muito bonito, porque é o seguinte, eles contam a história do tango. Coreografia. Porque o tango se transformou em patrimônio da Unesco, patrimônio do universo. Agora, um brasileiro, até no nosso grupo apareceu, eu sabia por causa do show, dois brasileiros, um porto-alegrense e uma baiana, ganharam o Festival Internacional de Tango em Buenos Aires. E eu sempre gosto de dizer que o argentino tem um problema de identidade, porque o tango ele é jamaicano, ele é tango, ele é africano. O maior cantor é francês. O maior compositor, Alfredo Lepera, é brasileiro de Santos, né? E o hino do tango é La Comparsita, que é uruguai, ou seja, eles não conseguem nada, absolutamente nada, os argentinos não conseguem nada, mas eu mesmo, assim, tenho esse estilo tangueiro, e gosto do tango. Bom, eu vou ser muito sucinto sobre a questão futebolística. Cansei de ver o Grêmio, tenho 2 gremistas pequenos em casa, tá difícil de fazê-los acreditar que o Grêmio vai ganhar, né? Primeiro, nós fomos garfiados pelo árbitro, e eu não vi ninguém comentar isso. Eu acho que sim, acho que o árbitro foi incisivo demais com o cartão vermelho. Não era questão nítida, o sujeito tinha que dominar ainda a bola e tal. Mas o Gustavo Martins, ele recebeu uma bola quadrada. Foi. Todo mundo está dizendo que ele foi multado desnecessariamente. Ele recebeu uma bola quadrada. O Cândido deu bola quadrada para ele. Foi. Sabe? Ele deu uma bomba no coitado do guri, que teve que dominar a bola por cima, uma coisa atabalhoada, no desespero. E eu vi esses dias uma entrevista do Falcão, fiquei feliz, porque ele coaduna com o meu pensamento. É anti a lógica, essa história de vai pro meio, chuta pro goleiro. Vai pro meio, chuta pro goleiro. Aí bicão pra frente, vê se alguém pega para armar a jogada. O futebol brasileiro virou o recuo para trás. Não, aquela bola ali, ó, do lateral pro zagueiro, pro outro zagueiro, pro outro lateral. Volta pra esse zagueiro, pro lateral. Aí toca aqui, vem o cara do meio de campo, carimba a bola, devolve pro zagueiro. Até que de repente o zagueiro atrasa pro goleiro, dá um chutão. O Internacional fez um gol esses tempos, com aquele ex-jogador do Flamengo, não me lembro qual é o nome dele. Porque perdeu a bola, o sujeito perdeu a bola dentro da área. Eu acho que foi contra o Juventude. O Juventude fez isso. Então, assim, mas o Grêmio se reabilitou, conseguiu fazer 2 gols. Eu ainda gritava em casa assim: rouba, juiz! Rouba agora! Feliz da vida. Aí veio almoçar em Porto Alegre, antes de chegar no Di Paolo, no Boulevard Laçador. Eu estou fazendo o merchan aqui antes. Eu estou chegando. O segundo pênalti. Ainda falei com o guarda do Boulevard assim: ó, agora terminou. Dei 2 passos e o Grêmio leva o terceiro. Sabe? Isso é incrível. Por quê? Porque, novamente, nós temos uma ala que endossa o trabalho do Renato. O Renato agora resolveu ficar magoado e fazer uma espécie de negociação com o Cruzeiro. Que vá! Mas a diretoria precisa se conscientizar que muita gente velha do plantel do Grêmio também tem que ir junto. Nós temos que renovar o nosso plantel, formar um time e nos prepararmos a voltar a ter um pouco de adrenalina daqui a 2 ou 3 anos. Porque não tem. Essa história de só beliscar, está apequenando o futebol gaúcho. Inter e Grêmio deixaram de ser clubes deixaram de ser clubes respeitados. Está na hora da dupla Grenal ressurgir. Eu acho que o Internacional está muito bem encaminhado. Agora, aquele primeiro pênalti, se é contra o Corinthians, se é contra o Flamengo, o VAR vai chamar. Vai chamar o juiz para ele olhar, para ele analisar, para verificar se de repente não houve ali uma simulação do jogador que se atirou e tal. Porque aquele pênalti não ficou muito claro, não. Não ficou muito claro que tenha sido. Mas me permita, pelo ângulo, não estou falando do juiz em nível, estou falando pelo ângulo da filmagem, deu notadamente que houve choque no tornozelo no pé de apoio do jogador. Aí é que está. Quando eles começam, se chamam da mão, tudo bem. Tu começa a mostrar outras imagens e tal, e aí tu começa com as interpretações. O da mão eu concordo. Por que o da mão? Porque é impossível saltar com a mão baixada. É impossível, mas nós recebemos um pênalti agora na Libertadores, o jogador recebeu um toque na mão por um desvio do goleiro. Desviou no goleiro, ou seja, o curso da bola não ia na mão do jogador, mas o meio do curso o goleiro toca, bate na mão da pênalti. Ou seja, é muito subjetivo o entendimento do pênalti. Isso é uma coisa que também nos deixa dar essa margem de discussão. Agora, uma coisa que eu gostaria de frisar, eu acredito que qualquer jogo, não sei se vocês acreditam, acho que na vida, mas qualquer jogo é sorte. E eu acredito efetivamente numa maré de má sorte na arena do Grêmio, agora voltando à arena, mas no tricolor gaúcho.
uma má sorte. Agora, para mim, a questão do pênalti era o que funcionava antes. É bola na mão ou mão na bola? Se o cara teve a intenção de tocar com a mão na bola, é pênalti. Mas quem tem melhores condições de fazer essa avaliação sobre a subjetividade da conduta do jogador, se foi doloso, isto é, foi com a intenção de evitar, ou foi acidental, é o juiz. Mas eu não vi até hoje um juiz, quando chamado ao VAR, contraria o VAR. Se ele vai no VAR, ele marca pênalti. Ele marca. É difícil ele ir a telinha lá, chamado pelo VAR, e não marcar. Depende. Porque parece que há uma espécie de persuasão oficial. Teve o jogo do Grêmio contra o Vasco, primeiro turno. O cara chegou a pegar a bola debaixo do braço aqui. O juiz foi chamado do VAR, foi lá e disse que foi um toque casual. E não houve pênalti. Essa é a melhor solução. O juiz está ali perto do lance, ele tem mais condições, mas às vezes é obstaculizado por um outro jogador, não vê bem o lance, e se precisa desse auxílio técnico. O jogo do Grêmio contra o Corinthians, do ano passado, lá que o Yuri Alberto deu um tapa na bola ali. Agora vai cortar de vôlei. Não houve nada. Enfim. Muito bem. Então tá. Mais de futebol aí, alguma coisa? Não, chega. Chato. Chega, porque não está nada entusiasmante. Tem mais um vale de lágrimas do que futebol. Eu acho que essa enchente até não foi tão violenta, porque se ela fosse violenta, ela ia até a altura da estátua do Renato e levava embora aquela estátua. Isso aí é outra Aquilo ali foi um Aquilo ali, eu acho que aquilo ali nasce a crise dele de ego. É aquela estátua ali. Eu acho que a estátua. Fazer uma estátua em vida. Cara, tira aquilo de lá, manda para casa dele no Rio de Janeiro, bota lá na cobertura dele, pronto. Receber os amigos dele, bota lá na praia de Ipanema, onde ele faz o futebol e aquele, pronto. Ali na Guete, quase seguida com a dona Laura, tem uma estátua do Pedro Rocha. O pai dele mandou fazer ali quando ele despontou. O Pedro Rocha já circulou por 500 times meio. Deu mais nada, né? Agora parece que foi pro Criciúma, se não me engano. Então, esse negócio de estátua é muito relativo. Estátua, depois que o cara morreu, se ele for merecedor, é fácil. Eu quero saber o desfecho agora no Grêmio Porto Alegrense em relação ao nosso, como é que se diz, patrono. Tivemos vários patronos no Grêmio, né? Fernando Creflo, por exemplo. Antes ainda teve, não me lembro se bem o nome, se era Abigail, uma coisa assim, antes do Fernando Creflo. Fernando Creflo foi um que teve longo período como patrono do Grêmio, foi um grande patrono. Depois tivemos aí o Hélio Dourado e, por último, acho que o Luiz Carlos Silveira Martins. Todos queridos amigos, todos gente muito boa. Mas agora vamos ver como é que se estabelece a próxima jornada de patrono no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Isso é um negócio também muito, muito discutível, a forma de como encontrar a posição de um patrono no clube. É uma coisa muito, muito emblemática. Então, não é tão fácil assim se eleger um patrono. Tem que ter outros caminhos, eu acho, do que uma simples reunião de conselho deliberativo e eleição e votação. Silvas, qual é a função do patrono? É um reconhecimento honorífico. Ele não tem função, é só um reconhecimento. Porque um patrono em um clube, mas seria alguém mantenedor, não? O Fernando Creflo foi né? Pagava contas, né? E eu acredito sinceramente que um patrono que está em ativo e pode ajudar muito, influencia e teria uma carteira, embora evidentemente tenha negócios com o Grêmio, é o Celso Rico. É o Celso Rico seria um patrono como um sujeito que ajuda o Grêmio. Mas o patrono não é só essa ajuda financeira, assim, é ter tido um cargo de relevância no clube, na história do clube, ter conquistado títulos, né? Tem todo esse aspecto. Né? Não é somente a questão financeira. Eu acho que eu não tenho como contrariar, nem abrir qualquer tipo de divergência a respeito da manifestação. O que eu abro aqui é uma provocação do seguinte: todo advogado sonha em ter uma grande causa, né? Todo advogado sonha em ter bons clientes afortunados, e é evidente que ir a Brasília há um certo aplump, né? Há um glamour embarcado. Antigamente no Salgado Filho, agora é uma saga para embarcar para Brasília. E ir a Brasília lá despachar com o ministro, ou até mesmo fazer uma sustentação oral, tanto no Supremo quanto no Superior Tribunal de Justiça. Mas eu vou dizer uma coisa: na atual circunstância de insegurança jurídica, me parece um castigo. Porque se assume o mandato de um cliente, se cobra bons honorários e não se tem garantia alguma do resultado. Coisas que são verdadeiramente, e eu até ia deixar no correr do programa, já vou tocar agora. Sabe qual é a minha preocupação, doutor Paulo Olímpio, grande mestre? É o seguinte: é que é do cume da pirâmide em que a gente recebe o exemplo. O que está acontecendo, o que acontece em Brasília sempre aconteceu na base da pirâmide. Juízes déspotas, juízes que são acometidos por juizite, que é um mal quase que infecto contagioso, não recebem advogados, não dão palavras para advogado. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho pedido julgamentos que são julgamentos mais sérios, de processos um pouco mais sérios, para saírem do esquema do tal
da tal sessão virtual, e o que eu menciono? Olha, eu não tenho direito à sustentação, mas eu tenho direito à ordem, ao pedido de ordem, para matéria fática no meio do julgamento. Como que o advogado vai levantar pela ordem, excelência? O senhor está vendo o processo de maneira errônea. Tem uma prova que contesta o que o senhor está falando. Eu não posso mais fazer isso, não tem mais o pedido pela ordem. A OAB é silente. Porque essa manifestação da OAB não é para os advogados. Essa manifestação da OAB é para tentar demonstrar que ainda tem algum tipo de protagonismo. Protagonismo louco. A grande questão é que, sabe qual foi a ação que eu entrei hoje de manhã, que eu tive que impetrar hoje de manhã no escritório, doutor Paulo? Com mandado de segurança pela negativa de vista de autos de inquérito. Está acontecendo. Eu tive que entrar com mandado de segurança porque o delegado disse que não ia me dar a vista dos autos de inquérito. Por sua mandalete, evidentemente, foi a investigadora que olhou para mim e disse assim, não, doutor, como é que o senhor quer que eu dê vista dos autos de inquérito? A gente está fazendo a investigação, o senhor vê a investigação, vai contar para o seu cliente. Súmula do STF, direito do advogado. No estatuto? O direito do advogado é direito, inciso, agora não me vem à cabeça. E, além disso, crime de abuso de autoridade, artigo 32 da nova lei de crime de abuso de autoridade. Isso é um absurdo. E ainda pedi para a senhora, me espeça uma certidão. E ela, não, doutor, não tem por que certidão. Também negou o preceito fundamental da Constituição Federal. Ou seja, eu mando, eu posso. Por que o delegado da determinada delegacia vai me dar vista se o ministro do Supremo Tribunal Federal não dá vista do inquérito? Ninguém sabe o que tem no inquérito. Todos nós podemos estar investigados no inquérito. E o que é mais clamoroso? O que é mais clamoroso é que a comunidade criminalista nacional, no seu todo, não fala nada. Nós tivemos agora, e aqui vai todo o meu respeito, às famílias de todas as vítimas da Boate Kiss, mas como um cidadão que trabalha com direito criminal, eu tenho que ser honesto. A decisão do Dias Toffoli, ontem publicada, totalmente de surpresa, né? Totalmente de surpresa, com uma reunião marcada com as defesas, e infelizmente, demonstra o seguinte, principalmente acolhendo argumento de nulidade, algo que é matéria do Superior Tribunal de Justiça e muitas vezes negado seguimento ao recurso extraordinário, com um canetaço, decisão monocrática, mandou os 4 réus presos novamente, e liberdade não se restitui. Se por um acaso ali adiante tiver uma decisão contrariando esse tempo que eles ficarem ali, tudo que passarem dentro da prisão, não vai poder ser restituído. Sabe o que acontece, doutor Paulo Lima? É mais uma demonstração de jogar para a torcida. Vamos jogar para a torcida. Nós não podemos acolher ali a nulidade do júri, porque, total, é um crime. Desde o princípio, jamais o processo poderia ter ido a júri. Foi a júri por um espetáculo. Se esses réus tivessem sido bem denunciados por crime de incêndio seguido de morte, teriam praticamente a mesma pena e seriam julgados por juiz togado. O problema é que a sentença ia ser no gabinete do juiz. Não teria o espetáculo de 10 dias de julgamento. Não teria as vaidades infladas e talvez um passar pano de responsabilidade de algumas autoridades. E, infelizmente, desde o princípio, em Santa Maria, Porto Alegre, até Brasília, há uma preocupação com a opinião pública. O juiz não tem que ter medo da opinião pública. O juiz tem que julgar conforme os autos. Essa história de ter, de um lado, aplausos, de outro, vaias, é perigosíssimo para a segurança jurídica, ampliando um princípio da segurança jurídica do país. É de se preocupar, principalmente porque o STF deveria dar o exemplo, e não dá. Este último era um tema que eu ia tratar, Afonso, e tu trataste muito bem. Realmente, essa decisão monocrática do ministro, por que uma decisão monocrática? Ele está há muito tempo, há meses com esse processo, leva à mesa e divide a responsabilidade do julgamento com seus pares. Por que decidir monocraticamente? Aí é que está. Realmente, a tua expressão foi jogando para a torcida. É isto que aconteceu e eu acho que não há dúvida de que tenha acontecido. O clamor popular, poxa, 11 anos de sofrimento para essas famílias, 11 anos no processo. O Supremo está sob pressão da opinião pública. Vamos devolver um presentinho à opinião pública e acalmá-la um pouco. Vou dar essa decisão pessoal, monocrática, liminar, para prender de novo os acusados do crime da Boate Kiss. Que poderia, faz 11 anos isso, poderia já estar concluído, aquelas famílias que foram vitimadas com aquele resultado horroroso, macula a memória do Rio Grande do Sul, um desastre, mas a tipificação, se fosse desclassificado para homicídio culposo, já estaria julgado há muito tempo, condenados, quem devesse ser condenados, e o processo estaria encerrado, ou mesmo desclassificado para incêndio. Né? Que é o mais correto. Isso pode ser discutido, mas as decisões todas, os tribunais se dividiram com relação a essa tipificação.
Aí, por último, se levou a uma nulidade o último julgamento. Me perdoe, me perdoe. Agora eu vou ter que ser claro. Foi falado no plenário do júri que a pena de homicídio culposo era muito baixa para todas as famílias. Ou seja, o Ministério Público defendeu de que não tem que ser homicídio por dolo eventual, porque nós precisamos de uma reprimenda exemplar. Mas não é assim que se examina o fato. Afonso, eu não estou discutindo esse detalhe, porque isso os tribunais se dividiram mesmo aqui. O Tribunal do Rio Grande do Sul mandou a novo julgamento porque entendia que era caso de homicídio culposo. Houve decisão da Câmara Criminal. Não, sim. Então, isso se é doloso ou culposo, tudo bem. Mas 11 anos anulado, temos que dar uma forma de compensação. Então, monocraticamente, o senhor ministro Dias Toffoli, bom, vamos calmar a opinião pública, nós estamos debaixo de fogo cruzado daqui e dali, vamos dar um basta e vamos prender de imediato. Claro que isso vai ser levado à primeira turma, todos os mesmos de sempre, no caso Elon Musk, que são a mesma turma, e também o plenário, para decidir, afinal de contas, né? Vamos manter a nulidade, como disse bem agora o Alfonso, mas isso não é matéria para o Supremo, não se argui inconstitucionalidade, é problema do STJ, que já julgou e confirmou a decisão do tribunal aqui, no Rio Grande do Sul, é nulo o jogo. Mas imagina a crítica se ele nega seguimento ao extraordinário. Se ele nega seguimento. Não, mas essas nuances que nós conhecemos, o que é espectador é muito difícil de entender, né? Só vai ao Supremo matéria constitucional, e não tem nada de constitucional nesse recurso. Então eles estão decidindo coisa que já foi decidida. Quem é que esquece a medida cautelar inibitória de possível ordem de habeas corpus feita pelo ministro Fux? Uma coisa totalmente teratológica. Assim, sabe? A aplicação do direito civil em matéria penal. Então, realmente, as coisas estão muito sérias com esse problema dos poderes aqui no Brasil. Vai atacar essas decisões monocráticas. Não, isso quer dizer, mas como é que esse ministro se arvora? Eles estão praticamente endeusados, sabe? Eles não tem limite no nosso poder, vamos fazer. Por quê? Porque há uma certa tolerância, não sei até quando. E dos seus pares também, né? Porque, por exemplo, o Alexandre de Moraes toma as decisões dele e todos os outros. Mas isso tudo é um pacto que existe até mesmo, né? Tu decide os teus casos, eu decido os meus. Se tu confirma os meus, eu confirmo os teus. É por aí. Se chama conluio. Conluio. Está bem, não possível. Um dos maiores poderes da República, infelizmente. Lamentável. Praça aí, Batista. Fala, Afonso. Eu vou tirar um pouquinho do tema que está sendo debatido aqui. Foram cadastrados, foram protocoladas 84 candidaturas de parlamentares do Congresso Nacional às eleições de 2024. Eu acho isso um escárnio, porque eles não tiram nem mesmo licença. Licença, é pagamento integral do salário para fazer campanha, considerando a pré-campanha 90 dias, né? Fazendo ali, aqui em Porto Alegre nós temos 3 parlamentares que não renunciam ao cargo, que não pedem licença, que recebem um salário integral, né? E demonstrando efetivamente que não tem espaço na política. Não existe espaço de entrada na política. Há um jogo de cadeiras bárbaro, em que esses que vão se sagrar escolhidos, vai vir um sucessor como suplente, né? Mas esse suplente deveria assumir antes da candidatura, porque me parece uma candidatura meio fake. Não, vamos botar alguém que já tem cargo, para nós não perdermos a representatividade partidária, nós vamos botar um candidato que pode ter viabilidade política de se eleger à Câmara Municipal como candidato a prefeito, porque ele não vai ganhar. Isso é um absurdo, tem que ser alterada a lei eleitoral para que haja a desincompatibilização de todos, principalmente dos parlamentares que têm emendas parlamentares, que fazem esse tipo de política miúda de entrega de emendas parlamentares e trabalham, então, ativamente durante 4 anos para se cacifarem a eleição que vai lhes reconduzir, ou melhor, vai lhes manter a cadeira no Congresso, e quando podem, então, no meio da brincadeira, vão lá e brincam de serem candidatos a prefeito, né? Porque não seriam candidatos a vereador. 16% do Congresso está tentando uma cadeira no Executivo Municipal de sua região, de seu domicílio eleitoral. Para mim, isso é me traduziu o que dizer, quer dizer, todos os programas estão publicados, deve ser o mesmo programa dos outros 30 partidos. Mas isso não diz nada, não quer dizer nada. Pois bem, esse Pablo Marçal, através de uma
tem 12 milhões de seguidores nas redes, somando deve ter mais, tem mais que o presidente Lula, e ele está desafiando todos os candidatos, dizendo tudo o que bem entende nos debates públicos promovidos pelas emissoras de TV, apanha de todos, e quanto mais apanha e é acusado de tudo, de um passado meio suspeitoso, meio suspeito, meio nebuloso, que não tem programa nenhum, ele cresce e possivelmente seja eleito, se não for cassada a sua candidatura, prefeito de São Paulo. Ninguém sabe a que veio, nem o que fará, mas é a demonstração de que o que os outros dizem, o povo não está gostando. O que os outros já fizeram, o povo não está aceitando. O povo quer coisas novas, mesmo que sem garantias. Mas o povo gosta dessas figuras. Sim, mas gosta. Mas repudia aquilo que se ofereceu a ele. Repudia porque veio um que apaga tudo o que eles têm de promessa, do que já fizeram, do passado de cada um, e eu quero nova. Não quero isso que está aí. Isso é que está me retratando a aceitação do Paulo Marçal. Tem esse aspecto do isso que está aí, mas tem esse aspecto assim daquele milagroso que chega, o outsider, que faz o que acontece, e o cara tendo destaque é eleito. Eu sempre digo aqui, se Fernandinho Beiramar se candidatar a senador da República, vai ser eleito. Não, mas eu acho nesse país. Eu acho que é uma injustiça e eu vou fazer essa injustiça. Por quê? Vou explicar. Tem um marco. O marco foi ontem o programa Roda Viva, em que eu acompanhei. Eu estou acompanhando a campanha São Paulo. E eu devo dizer o seguinte, ele é um grande personagem. E ele é um grande comunicador, um grande discurso articulado. Ele botou no bolso todos os entrevistadores, não? Sem perder a linha, sem ofender ninguém. Ele é macio. Tentando, eles estavam tentando desestabilizar, ele não se desestabilizou. Ele é um sujeito com 36 anos de idade. Evidentemente que é surpreendente a questão da quantidade de dinheiro que ele tem. Só que assim, concordo com o Jurandir sobre a história desse candidato messiânico. Jânio, Collor, do próprio Bolsonaro. A questão é que as pessoas, e eu converso com muitas pessoas de esquerda, porque eu não acredito em direita no Brasil, essa história de direita é uma coisa saída do forno agora, sou conservador nos costumes e liberal na economia, isso aí é o discurso do Bolsonaro que as pessoas replicam sem pensar. Existe o petismo e o antipetismo. E isso existe há muito tempo. Porque o mesmo eleitor que votou no Fernando Henrique não pode aceitar o Bolsonaro e vice-versa. E votaram contra. Essa é a verdade. A gente não aceita ter nada contra, e quem tiver competitividade a gente acolhe, mesmo com o dedo no nariz. A questão é uma só. As esquerdas não se deram conta e estão se debatendo, que agora encontraram adversários à altura, que o discurso envelheceu, que o discurso passou e que ninguém mais cai. Só cai quem? Quem está hipnotizado. E o pessoal olha assim, meu Deus, de novo, continuam falando a mesma coisa. Aí aparece um sujeito, bom comunicador, que afronta todo mundo, que ele chama atenção. E é para isso que precisa chamar atenção. Agora ele começou a arrefecer. Agora ele está querendo falar em proposta, agora não xinga mais ninguém, e ele está bancando a vítima nos debates. Tá todo mundo batendo em mim. Entende? Essa é a grande questão. O sujeito foi esperto porque é comunicador. A decisão que bloqueou as redes sociais dele é completamente absurda. Por quê? Porque toda a réplica das informações, dos cortes, são feitos por outras pessoas que se remuneram através do sistema do fluxo de internet. Tem nada a ver com ele. Agora, se as pessoas seguem ele, fazem o corte, fazem a propaganda de graça, olha que gênio. Como é que a gente vai dizer? Pablo Marçal inaugura. A partir de hoje, estou dizendo. Pablo Marçal inaugura uma nova forma de fazer política. Daqui a 4 anos, nós não vamos falar mais em santinho e adesivo em carro. Vai ser na rede social. E quem não se modernizar, tá fora. Quanto é que é, né? Mas, enfim, o fato é que há um descrédito muito grande do sistema político, justamente por tudo isso que a gente vê lá em Brasília. Né? Daí surgem os Pablos Marçais. Daí que surgem essas figuras messiânicas, assim, com suas soluções, meu caro Batista. Pois é, eu estava dando uma olhada aqui na questão do Galípolo. Eu acho que o Galípolo é indicação do Alckmin, não? Porque me parece que ele esteve no governo do PSDB, no estado de São Paulo, etc. Ele não, não é uma indicação. Ele tem uma bela biografia. É preferível ele do que botar alguém do PT, né? Assim, vamos dizer assim, o Aloysio Mercadante, por exemplo. Exatamente, mas então, nós não podemos negar que nós estamos com o governo federal do PT, temos que inventar isso, não adianta, né? Mas que evitemos a gastança, né? Mas é que, na verdade, esse é o grande problema. Eles gostam de gastar. Né? Eles são perdulários, sempre demonstraram isso. Por isso que muita gente diz, não vota no PT, porque vão gastar mais e nós vamos sofrer com isso futuramente. Né? Eles gostam de endividar o povo, por exemplo. Eles adoram dar juro fácil para o povo endividar e depois. Quem é que esquece a brincadeira da minha casa, minha dívida? Né? Então, assim, prometer e não entregar, são coisas muito complicadas, que é uma política do PT. Né? É uma política estrutural do PT. Mas me surpreende porque me dá um pouco de frescor, e por que eu estou falando sobre a questão do Alckmin? Porque eu tenho simpatia pelo Alckmin, embora seja vice do Lula. E eu acredito que seja indicação pela estrutura de qualidade técnica.